E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos calcular a indutância ou autoindutância de um cabo coaxial. Observe o quadro. Um cabo coaxial é constituído por um fio condutor cilíndrico de raio Azinho envolvido por uma capa cilíndrica condutora de raio Bzinho, separados por um isolante, onde podemos calcular o campo magnético como no vácuo. Uma corrente elétrica estacionária de intensidade I é transmitida axialmente ao longo do condutor interno, retornando pelo externo. Supondo que o raio Azinho é muito maior do que o raio Bzinho, desta forma estamos desprezando o fluxo magnético no condutor interno, determine a indutância do cabo coaxial. Para obtê-la, eu vou seguir a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, eu vou calcular o campo magnético no interior do cabo coaxial. Na sequência, eu vou determinar o fluxo magnético em seu interior. E com esse cálculo, fica fácil determinar sua indutância. Vamos começar, portanto, calculando o campo magnético em seu interior. Como o problema exibe simetria axial ou cilíndrica, eu vou recorrer à lei de Ampère. Ela vai facilitar e muito os cálculos. Observe a figura. Eu construí aqui um circuito amperiano fechado de raio Rzinho. Observe que o raio Rzinho está compreendido entre Azinho e Bzinho. A lei de Ampère nos diz o seguinte: a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C de raio Rzinho é igual a μ0 vezes a corrente elétrica envolvida pelo circuito amperiano em questão. A corrente envolvida é justamente I. Muito bem? Pela regra da mão direita, fica fácil observar que o vetor campo magnético está orientado em todos os pontos na mesma direção e sentido do versor φ no ponto em questão. Consequentemente, eu posso escrever a circulação da seguinte forma. Nós temos B na direção φ versor, produto escalar com o vetor dl. Observe que o vetor dl também está orientado na direção tangente ao circuito amperiano fechado em cada ponto e, portanto, em cada ponto, na mesma direção do vetor campo magnético. Logo, eu posso escrever o vetor dl como dl φ versor. Tudo isso é igual a μ0 vezes I. O produto escalar do versor φ por ele mesmo é 1. Consequentemente, vemos que a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C, ou seja, a integral de BdL, é igual a μ0 vezes I. Por simetria, a intensidade do campo magnético é a mesma em todos os pontos do circuito amperiano fechado C de raio Rzinho. Portanto, B sai da integração. A integral de dl é simplesmente 2πr e isso é igual a μ0 vezes I. Consequentemente, o vetor B fica dado por μ0 vezes I sobre 2πr na direção φ versor. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora em busca do fluxo magnético φ no interior do cabo coaxial. Observe a figura mais uma vez. Note que as linhas de campo magnético são fechadas, circulares e concêntricas ao cabo condutor interno. E, portanto, elas atravessam essa área retangular A de comprimento L delimitada na figura. Observe que todas essas linhas de campo magnético atravessam essa área A, furando-a e entrando no plano do quadro. Perceba também que eu orientei o versor N na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. Consequentemente, o fluxo magnético através dessa área retangular fica dado pela seguinte expressão. O fluxo φ é igual à integral de superfície
através da área S retangular ilustrada do produto escalar do vetor B pelo versor N ds. O vetor B está orientado na mesma direção e sentido do versor N. Sendo assim, esse produto escalar nos dá o módulo do vetor B, simplesmente B, vezes o módulo do versor N, 1, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. O cosseno de 0 grau é 1 e, portanto, esse produto escalar nos dá simplesmente B, a intensidade do campo magnético. Consequentemente, o fluxo φ fica dado por integral através da área S delimitada na figura de BDS. Muito bem? Logo, nós vamos obter a integral através da superfície S. A intensidade do campo magnético varia com a medida R', portanto, nós temos μ0i sobre 2πr vezes ds. Observe a figura mais uma vez. Aqui eu ilustro uma área infinitesimal ds da área retangular total. Perceba que essa área infinitesimal é obtida pelo produto L vezes dr. Consequentemente, nós vamos obter essa integração para obter o fluxo magnético φ. Retirando os termos que permanecem constantes, nós vamos obter φ é igual a μ0 vezes I vezes L sobre 2π que multiplica. Nós temos agora a integral apenas de dr sobre R. Muito bem? De Azinho, do raio interno Azinho, até o raio externo Bzinho. Muito bem? A integral de 1 sobre R em relação a R é o ln de R, de Azinho até Bzinho. Consequentemente, o fluxo magnético φ, nessa extensão de comprimento L, fica dado por μ0 vezes I vezes L sobre 2π, que multiplica. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos aqui o ln de Bzinho menos o ln de Azinho. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Observando essa expressão, vemos facilmente que a indutância ou autoindutância do cabo coaxial em questão é igual a μ0 vezes o comprimento L sobre 2π, que multiplica o ln de Bzinho sobre Azinho. Muito bem? Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.